Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à aula número 5 da mentoria CPR, Conexão Plena com a Riqueza. Hoje a gente vai falar sobre propósito, entender um pouquinho sobre nossos propósitos de vida e nós vamos ver que o nosso propósito, normalmente, ele tem uma relação muito íntima com os nossos bloqueios emocionais. Por incrível que pareça, existe uma relação muito forte entre bloqueio, entre os nossos bloqueios emocionais e o nosso propósito, certo? Eu já passei para vocês, no dia de hoje, né? O desafio da semana. O desafio da semana, dessa semana, número 3, é, como sugestão, o livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira, é um baita livro. Se não der para ler essa semana, leiam com calma depois, mas o PDF já está disponível para vocês. Como sugestão de um filme e um documentário, né? Trabalho interno muito interessante para vocês entenderem toda essa sistemática que esse documentário apresenta. A pessoa que eu sugiro para modelar nessa semana é o Silvio Santos, dono do SBT. O Silvio Santos, ele é um cara sempre animado, teve muito sucesso nos negócios dele, então ele tem muita coisa que a gente pode... Como é que faz para modelar ele? Pesquisa um pouquinho sobre o Silvio Santos e identifica o que ele fez que deu certo, que você pode aplicar exatamente o que ele fez, ou alguma coisa que ele fez, para dar certo também no seu negócio, na sua vida, e assim por diante, certo? O jejum da semana, pensando na nossa saúde, porque nossa saúde é muito importante. Se nós estivermos bem, com certeza a gente consegue produzir muito mais, vai estar muito mais feliz, muito mais despreocupado e assim por diante. Então, o jejum da semana é retirar carne vermelha, refrigerante, suco de caixinha, tudo que é enlatado, né? Da sua alimentação. E também proibido falar palavras negativas, além de fazer pelo menos 30 minutos de exercício por dia, ok? Nos dias que não dá para sair de casa, você pode fazer em casa, na sua sala, algum tipo de exercício que, pelo menos, alguma coisa é importante se exercitar, certo? Então, vamos lá. Como encontrar o seu propósito de vida, né? O que é propósito de vida? Propósito de vida é o que faz a pessoa fazer algo que não faria em outra circunstância. É o objetivo de vida de uma pessoa. É o que te faz acordar cedo, todo dia, sair para trabalhar motivado, superar as metas, atingir todos os objetivos estabelecidos. Direção para onde você vai, certo? O que mexe contigo durante o teu dia, o que faz você fazer coisas que você não faria de uma forma natural. Então, alguns itens muito importantes nesse processo. Por exemplo, para encontrar o seu propósito, né? Ter uma motivação cognitiva para se dedicar a algo que faz sentido e te engrandece. O que é a motivação cognitiva? Existe a motivação emocional, e existe a motivação cognitiva. A motivação emocional é você vai naquela palestra divertida, você dá risada, e você fica feliz por 48 horas. Então, a motivação emocional, ela dura no máximo 24 a 48 horas, certo? A motivação cognitiva é aquela que você estabelece um objetivo para você e aquele objetivo te motiva todo dia, todo dia. Quando você bate o olho naquele objetivo, quando você lembra daquele objetivo, ela cria internamente dentro de você uma motivação que nada te faz perder o foco, certo? Essa é a parte cognitiva. Exemplo, eu quero muito comprar um carro 0 quilômetros em dezembro, então meu foco é total nas minhas ações, aumentar o meu faturamento, vender mais, enfim, para dezembro, comprar aquele carro que eu quero. Eu quero fazer uma viagem no final do ano,
Então, o meu foco, minha motivação cognitiva é a minha viagem que eu vou fazer no final do ano. Então, o meu foco o meu foco está estabelecido 100% naquela motivação cognitiva, que é exatamente aquilo que eu estabeleci. Viagem, carro, pode ser, pode ser, pode ser a casa também, né? Enfim, cada um estabelece aquilo que quer como motivação cognitiva. Deu para entender? Segundo, saber as suas prioridades para chegar no seu objetivo ou propósito. Definir as prioridades, o que eu preciso tratar como prioridade para mim atingir aquilo que eu quero, que eu estabeleci como objetivo, ou seja, que é o meu propósito, certo? Então, esse é o segundo passo. Terceiro, fortalecer o senso de utilidade. O que verdadeiramente é útil nesse processo? Aquilo que não é útil, vou deixando de lado. Deixo só aquilo que tem utilidade nesse processo, certo? Quarto, viver com direção e significados positivos e de valor. Viver com direção e significados positivos e de valor. É você, literalmente, dar significado positivo, valoroso. Exemplo, poxa vida, eu tenho que acordar cedo todo dia para mim poder fazer algumas coisas que eu não consigo para atingir o meu objetivo, o meu propósito final do ano. Então, vale a pena. Você acorda uma hora mais cedo, motivado. Você acorda feliz, certo? Quinto, alcançar o sucesso e a realização pessoal. Na apostila de vocês, tem todas essas tarefas que vocês podem acompanhar por lá, mas se quiserem anotar, eu quero fazer 3 perguntas para vocês responderem. Não precisa ser agora, vocês podem anotar, mas podem fazer depois ou amanhã. Por exemplo, primeiro, eu gostaria que vocês descobrissem o que te motiva. O que de fato te motiva para acordar cedo, feliz, todo dia? Aí você pode anotar. O que me faz, o que me motiva a acordar todo dia é prospectar novos clientes, enfim, gerar uma condição para o meu negócio prosperar mais. O que me faz acordar todo dia mais cedo é sair, fazer uma caminhada, uma corrida, ir para a academia para melhorar o meu corpo, ter um corpo mais saudável, ter mais energia. O que me motiva todo dia é poder, enfim, você cria, você define o que você quer, certo? Segunda pergunta. O que lhe tira o sono, aliás, o que lhe tira o centro a ponto de não querer dormir? Exemplo, o que você faz que você não quer dormir? Você quer fazer continuadamente, se deixar, você fica 2, 3, 4 dias fazendo isso de forma continuada. Você consegue entender que motivação cognitiva que é essa? Que não te dá sono, que você perde o sono, que você perde... ou seja, você deixa de sair, de se encontrar com seus amigos, você não quer nem receber visita, você deixa de sair, tomar uma cerveja, ir no restaurante, porque você está tão focado naquele, você quer tanto aquele negócio, que até dormir você não quer. Consegue entender? Motivação cognitiva. Terceiro, o que faz o teu olho brilhar? O que faz o teu olho brilhar, né? Você consegue entender? Então, esses são alguns pontos que você consegue identificar o seu propósito de vida. Porque muitas vezes a gente quer descobrir o nosso propósito de vida, mas nós não temos consciência. E às vezes o nosso propósito de vida é fazer, possivelmente, na verdade, não é muitas vezes, na maioria das vezes é fazer aquilo que a gente ama,
Por exemplo, eu tive a oportunidade de dar aula há 12 anos atrás, 12, 13 anos atrás. Eu amei dar aula. Então, se eu tivesse a oportunidade hoje de dar aula gratuitamente, como uma forma de ajudar, eu daria totalmente. Por quê? É uma coisa que eu amo, que eu faço por prazer. Então, eu tenho prazer de dar aula. Essa mentoria, por exemplo, claro, tem toda a parte de monetização, que faz parte, porque tem todo um esforço para trás, mas eu estou aqui, eu faço porque eu gosto. Quando eu dou algumas palestras, eu faço gratuitamente, porque eu gosto, então é um prazer fazer isso para mim, certo? Então, esse é um dos meus propósitos de vida. Então, vamos lá. Nós somos resultados de 3 experiências. Primeiro, experiências vivenciadas dentro da nossa casa. O que nós vivenciamos todos os dias dentro da nossa casa. Segundo, experiências sentidas com o nosso diálogo interno, nós com nós mesmos. Quando eu paro, vou para um lugar que eu fico a sós comigo mesmo. Às vezes eu gosto, por exemplo, de ir lá na Zambuja, subir o Morro do Calvário. Eu consigo ficar em paz, eu me encontro com Deus, comigo mesmo, eu sinto uma paz, uma energia, uma força. Então, é um momento que eu tiro para conversar comigo mesmo. Outro momento que eu adoro me encontrar comigo mesmo, caminhar na praia. Eu passo horas caminhando, eu não consigo nem observar quem passa por mim, mas eu me conecto tanto com o universo, por exemplo, com aquele barulho do mar, e a minha mente vai. Um negócio maluco. Mas é comigo mesmo, certo? Número 3, as experiências vivenciadas com o mundo, sociedade, no seu trabalho, na igreja que você frequenta. Então, são essas experiências que nós somos resultado. Eu não consigo mudar a minha vida, mas eu consigo dar um novo significado. Você não consegue mudar aquilo que já passou, mas você consegue dar um significado para todas as coisas que aconteceram na sua vida. Esse é o grande aprendizado, esse é o grande segredo. Nós não conseguimos mudar absolutamente nada do que passou, mas eu consigo transformar aquilo que me fazia sofrer em algo que agora não me faz mais sofrer e me dá um outro entendimento. Exemplo, meu pai me batia quando eu era criança. Então, eu fiquei com raiva do meu pai, porque ele me batia. Eu ressignifiquei. Então, hoje, eu tenho amor pelo meu pai. Por quê? Aquela raiva que eu tinha, eu tive consciência que só me prejudicava. Eu aprendi uma outra coisa, que se eu permanecer com raiva do meu pai, figura masculinas, eu não prospero. Então, outra coisa que eu aprendi, que eu ressignifiquei, o meu pai foi vítima de outras vítimas. Se ele tivesse o entendimento que eu tenho hoje, ele jamais teria feito aquilo. Agora, eu não preciso repetir um padrão usado pelos meus pais. Por exemplo, eu não preciso repetir um padrão que os meus pais usaram comigo para usar com o meu filho. Então, se o meu pai me batia, eu não preciso bater no meu filho. Você consegue entender o nível de consciência, como a gente vai evoluindo, vai crescendo? Então, isso significa que eu dou um novo significado. Aquele significado que eu tinha até então de raiva, porque o meu pai me batia, agora eu não tenho mais. Agora, eu entendo que ele aprendeu daquela forma. Ele também apanhou. E ele achava naquele momento que repetir aquele padrão era o método de educação, mas não tem nada a ver. Você consegue entender? Então, tudo que aconteceu de pior no seu passado, você tem a possibilidade de ressignificar, dar um novo significado. E a sua vida passa a ser muito melhor de agora em diante, porque você, naturalmente, deu um novo significado para aquele fato que era ruim até então. Outro exemplo.
Qual significado você dá para família, trabalho, dinheiro, sociedade? Que dinheiro é ruim, que dinheiro não dá em árvore, que todo rico é corrupto, todo rico é desonesto, que você precisa trabalhar duro todo dia para poder usufruir as coisas boas da vida. Qual é o significado que você tem de família, trabalho, dinheiro, sociedade, por exemplo? Qual é a sua percepção de todos esses elementos no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? Pergunta que eu faço também é: você tem clareza quem você é? Se você me perguntar, Everson, quem você é, eu diria para você, alguns meses atrás, talvez um ano para trás, eu responderia: meu nome é Everson, sou formado em engenharia química, pós-graduado em marketing e gestão de negócios, sou formado em formação em coach, formação em não sei o quê. Hoje, se você me perguntar, eu vou falar para você: eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então, hoje eu estou como mentor, hoje eu estou como professor, hoje eu estou como empreendedor, hoje eu estou como... Amanhã eu posso estar outra coisa. Mas quem é você de verdade? Você é a imagem e semelhança do Criador. Aceitação é um dos maiores propósitos de vida. Isso aqui é muito forte, tá? Aceitação é um dos maiores propósitos da vida. O que é aceitação? É você se aceitar como você é. Porque quanta gente que eu encontro que fala assim: meu Deus, como eu deveria ser diferente, como eu queria ser diferente. Puxa vida, isso você mesmo se autodestrói. Então, quando você começa a se aceitar do jeito que você é, a sua vida começa a mudar literalmente, só com esse nível de consciência. Você precisa se aceitar do jeito que você é. Você precisa honrar a sua história. Nós precisamos honrar a nossa história, de onde nós viemos. E vou falar um negócio muito forte para vocês agora, tá? Grave isso, é muito forte. Você, eu escolhi ser filho dos meus pais. Você que está aqui me ouvindo, você escolheu ser filho dos seus pais. O seu filho escolheu ser filho de você e do seu esposo ou da sua esposa. O meu filho escolheu ser meu filho e ser filho da mãe dele. Isso é muito forte. Eu não vou me aprofundar aqui porque a gente entra no outro campo da espiritualidade. Mas eu gostaria só que vocês refletissem a respeito sobre isso, sobre esse tema, né? Então, para finalizar, eu quero que você se livre do passado. Tudo que te incomoda do passado, lista, faça essa tarefa, lista tudo, absolutamente tudo que te incomoda do passado e dá um novo significado para isso. A vida de vocês começa a ser transformada. Ela é transformada em cada degrau, em cada tarefa que a gente faz, em cada consciência que nós vamos adquirindo ao longo de cada situação que é tratado aqui. Perfeito? Quero falar rapidamente com vocês também sobre bloqueios emocionais. O que é bloqueio emocional, por exemplo? Você tenta sair do lugar e não consegue. Você quer fazer um negócio diferente, mas não tem jeito de conseguir. Existem eventos emocionais que bloqueiam o seu raciocínio. Alguns eventos emocionais aconteceram na sua infância e, desde então, geram insegurança dentro de você. As suas tomadas de decisões dependem disso. E como faz diante disso? Você não precisa apagar absolutamente nada da sua memória. Você precisa apenas ressignificar. Ou seja, apenas dar um novo significado. E o que é bloqueio? Tudo aquilo que te impede de prosperar. Prosperar que eu falo, não estou falando de parte financeira só.
Eu não consigo falar em público. Quando eu consegui falar em público, eu prosperei, eu avancei nesse quesito, por exemplo. Como identificar um bloqueio? Como é que você identifica um bloqueio? Tendo a consciência real do evento ocorrido no passado. Algumas situações nós não conseguimos fazer aqui via a distância. Existem alguns desbloqueios que a gente só consegue fazer presencialmente. Inclusive, nesse programa que nós estamos criando, que eu estou criando com outros profissionais, nós vamos trabalhar isso pessoalmente. Por quê? Pessoalmente, nós conseguimos, aliás, realizar desbloqueios incríveis. Eu mesmo faço isso com muita frequência. Então, vamos lá. A maior parte dos bloqueios são gerados entre 7 e 12 anos. A maioria, na verdade, são gerados desde que nós nascemos. Dos 0 aos 7 anos, eu diria que os principais bloqueios são gerados, certo? Pessoas geram bloqueios. Quem gera um bloqueio são outras pessoas. E vocês vão descobrir já já quem são os maiores geradores de bloqueios. Vocês vão ficar apavorados. Nossos bloqueios são gerados por outras pessoas. E como desbloquear? Você precisa ressignificar, alterar o evento emocional que te machucou no passado e gerar um novo significado para a sua vida a partir de agora. Simples. Ressignificar é como uma ponte que passa em cima de um rio. O rio vai continuar lá sempre. Agora como tem a ponte, você não precisa mais passar com o carro dentro do rio. Pois, dependendo do volume de água do rio, o carro fica atolado e não sai de lá, certo? Agora, tem uma ponte. Você não corre mais o risco de atolar o carro na ponte. Aliás, o carro na água, né? O rio continuará lá, mas não faz mais sentido agora, pois você agora usa somente a ponte. Ou seja, essa ponte, usando essa metáfora, você tem as duas superfícies e tem o rio no meio. Aí você, para passar de um lado para o outro, você precisa meter o seu carro dentro do rio. Se o rio está muito cheio, você vai atolar o seu carro, certo? A ponte é o novo significado que você dá para o seu bloqueio emocional. Entendeu? Conseguiu entender? Essa ponte que você constrói é um novo significado para você dar para a sua vida, diante daquele fato, daquele bloqueio, por exemplo. Então, naturalmente, agora, eu passo sobre esse rio e, hipótese alguma, pode dar enchente que for, que não vai ter problema mais. Não vou atolar o meu carro no rio mais, porque agora eu tenho uma ponte. Essa ponte é um novo significado. O bloqueio, ele está lá, só que ele não me impede mais de prosperar. Aquela lembrança que eu tinha, que o meu pai me bateu, ela não me afeta mais, não me gera nenhum tipo de sentimento ruim como gerava anteriormente. Agora, quando eu tenho aquela lembrança, eu falo, está tudo certo. Meu pai foi vítima de outra vítima, de outras vítimas. Ele não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Eu escolhi ser filho dele, está tudo certo. Então, eu passo a amar ele cada vez mais. Ou seja, eu criei uma ponte. Tudo que nos deixa inseguro é fruto de algum bloqueio emocional. É um evento que está dentro da sua cabeça, se conectando com outras tomadas de decisões. Possivelmente, você tem algum bloqueio dentro de você, como medo de empreender. Talvez você lembre de algum amigo, familiar, conhecido, que quebrou, ou de alguma pessoa com experiência de escassez, por exemplo. Ou você mesmo, em algum momento, empreendeu, não deu certo e nunca mais quis empreender novamente. O medo de empreender foi instalado no seu subconsciente. Se você viu gente passando fome, você busca estabilidade. Se você ouviu seu pai falando que dinheiro é sujo, talvez você olha na sua carteira e não vê dinheiro. O maior bloqueador do mundo é o pai. 80% dos bloqueios
são gerados pelo pai, figura masculina. Depois a mãe e, em seguida, os professores. Por que de 7 a 12 anos? Pais, professores são as pessoas que norteiam a nossa vida. O bloqueio, agora veja só, o bloqueio é uma prova de amor. Seu cérebro não quer que você passe por isso novamente. Então, ele naturalmente ele vai te proteger. Ele vai criar um bloqueio que não te deixa crescer, ele vai te paralisar. Por quê? Se aquela criança foi, em algum momento na sala de aula, foi um professor tirou sarro daquela criança por algum momento, por uma palavra que ela falou errado, por exemplo, e aquilo criou um bloqueio dentro dela, quando ela precisa falar naturalmente, o cérebro dela vai dizer assim, não fala. Por quê? O cérebro não quer deixar ela passar por aquela situação constrangedora novamente. Consegue entender? Então, todo bloqueio emocional tem um começo. Começa na barriga. Você consegue identificar, começa quebrando e aniquilando. Lembre-se sempre que você não é o que os seus pais são. Você pode ser muito melhor. As circunstâncias vão moldar você, mas não é o que fizeram com você. É o que você faz com o que fizeram com você. Puxa, essa é a chave. De novo, as circunstâncias vão moldar você. Sempre vai ocorrer algum desconforto durante o dia a dia que vai nos afetar, que vai nos atrapalhar, que vai nos chatear. Mas não é o que fizeram comigo, não é o que fizeram com você. É o que você faz com aquilo que fizeram com você. De novo, o problema... Meu pai me bateu quando eu era criança. Tá tudo bem. O que eu faço com esse sentimento, por exemplo? Tá tudo certo. Eu entendi que era o que ele poderia entregar naquele momento. Era o nível de conhecimento e de educação que ele tinha naquele momento. Tá tudo certo. Hoje eu posso fazer muito melhor para o meu filho. Eu não preciso repetir esse padrão. As pessoas não dão resultado, por isso precisam ser desbloqueados. Os bloqueios não nos deixam evoluir, não nos fazem progredir. Os principais bloqueios que te impedem de prosperar. Primeiro, autoimagem. Isso aqui é tema de uma palestra, por exemplo. Autoimagem, a forma que eu me vejo. Essa imagem de mim mesmo foi construída por outras pessoas, presentes na minha infância e durante o meu crescimento. É a imagem que a outra pessoa pensa e falou para você, sobre você a seu respeito. Quando você muda o seu jeito de se ver, outros bloqueios vão deixar de existir. Quando você se ver e se sentir inferior, é o seu bloqueio de autoimagem te impedindo de ser a imagem e semelhança do Criador. Consegue entender o bloqueio de autoimagem, como eu me vejo? Quantas vezes, eu lembro, quando eu era criança, né? As pessoas falavam, talvez nem para mim, mas eu ouvia uns falando para outras crianças, nossa, como você é ridículo, como você é burro, como você é não sei o quê. E se aquela... Ou, puxa vida, era muito comum antigamente, né? Os professores falavam, meu, como você é burro, como você é burra, para de fazer isso, seu burro, você não sabe ler, você não sabe escrever, escreve tudo errado. Ou seja, como é que essa criança se sente? Se ela ouve do pai dela, que é o herói dela, se ela ouve da mãe dela, que é a heroína dela, que é a pessoa que ela se espelha, do professor dela, que é autoridade para ela, falando que ela é burra, que ele é burro, como é que faz? Como é que essa criança vai se sentir? A imagem dela é a pior possível, certo? Outro bloqueio emocional, escassez. Quando você tem dinheiro, mas convive com um sentimento de medo de acabar o dinheiro. A pessoa está com dívida e tem medo de fazer mais dívidas. A pessoa tem êxito trabalhando para os outros, mas quando trabalha para si próprio, não dá certo. A escassez tira a paz das pessoas, não lhe deixa ser feliz.
A pessoa escassa não tem alegria em usufruir o que conquistou. Não tem voz para falar o que pensa, não tem energia para ir onde deseja. A escassez lhe tira do caminho da prosperidade. O escasso tem medo de perder a posição onde está. Então, a escassez é um negócio muito sério, certo? A escassez, ela é muito difícil a gente se livrar da escassez. A escassez, ela sempre vai tomando tamanho diferente e a gente precisa ir superando ela ao longo do tempo. Por quê? Ela faz parte da nossa vida, mas nós temos que ter um autocontrole para fazer, para não deixar ela nos atrapalhar a ponto de nos impedir de fazer aquilo que a gente quer. Terceiro, necessidade de aprovação. Puxa, isso aqui é terrível, tá? Aquela pessoa que tudo que ela faz, ela precisa que alguém aprove ela. Você sente necessidade de ser aprovada por outra pessoa para validar aquilo que você fez? Se você precisa que uma outra pessoa valide aquilo que você fez, você tem um bloqueio de necessidade de aprovação muito forte dentro de você. Então, você sabe que está perfeito, mas você fica satisfeito somente quando a validação do outro. Esse processo começa em casa pelos pais, pelos avós e professores, que são as autoridades sobre você na sua infância. Os principais bloqueios iniciam com a letra P. Pais, professores, parentes, padres, pastores, políticos, patrão, primos, polícia, e assim vai. Por exemplo, você não tem medo de falar em público. Você tem medo de não ser aprovado em público. Você consegue entender? Ninguém tem medo de falar em público. Se a pessoa está falando com você, ela fala perfeitamente. Mas por que ela treme quando ela vai falar para mais pessoas? Porque ela tem medo de não ser aprovada em público. Tem medo de errar em público. Aí eu te pergunto, qual é o P que mais causou bloqueio emocional em você? Pais, professores, pastores, parentes, políticos, patrão? Quem foi? Bloqueio de aprendizagem. O bloqueio de aprendizagem ocorre quando uma pessoa lhe ensinou algo na sua infância e foi muito duro com você. Essa pessoa pode ter sido seus pais, seu professor, sua professora, um amigo, ou seja, essa pessoa que lhes expôs ao ridículo, lhe criticou duramente. O que aconteceu? Seu cérebro simplesmente travou. Travou quando aconteceu isso. Você tomou um choque e ficou registrado na sua mente subconsciente. Ou seja, criou uma sinapse neural. E agora que você é adulto, tudo que você vai aprender, você tem dificuldade. Tem dificuldade de ouvir, de fazer coisas novas, de aprender coisas novas. Foi instalado no seu subconsciente a incapacidade, ou seja, uma crença de não capacidade, que você não é capaz de aprender, que você não é capaz de fazer alguma coisa e assim por diante. Exemplo, alunos da sua sala que riam de você, professora debochou de você. Pronto, o colapso foi instalado na sua mente. O nosso cérebro sempre está pronto para resolver problema, mas nós precisamos gostar de problema. Você foi programado para fugir de problema. As pessoas processam outras pessoas, brigam, se ofendem, matam outras pessoas porque não gostam de resolver problemas. O que nós precisamos é aprender a aprender, aprender a resolver problemas. Escolha sempre aprender ao invés de ganhar. Lembre-se que você será reconhecido pelos problemas que você resolver. Só se ofende quem não é humilde. Isso é muito forte também. Grave. Só se ofende quem não é humilde. É o ego e a vaidade falando mais alto. O nosso cérebro não quer gastar energia. Ele quer nos manter na zona de conforto em uma região que não há produção, que não exige esforço, que quer te manter no cativeiro, chamado bloqueio. O nosso cérebro, ele sempre vai querer nos manter em duas regiões, no futuro e no passado, que são duas regiões que não há produtividade.
não se produz nada. É melhor ficar pensando naquilo que aconteceu e ficar pensando no que vai acontecer. Porém, o único tempo que verdadeiramente existe é o tempo presente, onde há a produção, certo? Bloqueio emocional número 5, paternidade. As pessoas que não têm a figura paterna em casa, normalmente são pessoas mais frágeis. Bloqueio de paternidade, por exemplo. Um dos fatores que geram delinquências é não sentar à mesa com seus filhos. Sente na mesa com sua família, pelo menos uma refeição do dia. Você é um orientador, você é um treinador. Deus é pai. Seus pais não te orientaram. Não fique com raiva deles, pois eles também não receberam orientação da forma como deveriam e como eles gostariam. Então, qual é o segredo aqui? Perdoe seus pais. Eles deram o melhor que estava ao alcance deles. Esse é o segredo. Perdoe completamente seus pais, porque tudo o que eles puderam, que estava no alcance deles, eles fizeram por você, certo? Esse bloqueio de paternidade é tão verdadeiro que, se você for, por exemplo, num presídio, no dia dos pais, você dificilmente vai ver. Você vai ver, se você ver, você vai ver pouquíssimos pais visitando o filho num presídio. Agora, se você for no Dia das Mães, tem fila de mães para visitar os filhos. Esse é mais um exemplo de bloqueio de paternidade. O filho que tem no seu pai um herói, ele sabe que quando ele está numa situação dessa, o pai dele não vai visitar ele, quem vai é a mãe, né? Bloqueio de passividade. É quando falta paixão, falta amor próprio, falta se sentir amado, falta de se sentir amada. E não é se sentir amada pelos outros, é por você mesmo, é você que não se sente amado por você mesmo. Enquanto você não se sentir amada ou amado por você mesmo, dificilmente você terá sucesso na sua vida. Se você não se amar primeiramente, não espere pelos outros para amar você. Isso é um erro que nós temos dentro de basicamente todos nós. Nós, muitas vezes, esperamos que os outros nos amem mais do que nós deveríamos nos amar. Então, nós temos que aprender a nos amar primeiro. Outro bloqueio, perfeccionismo. Normalmente, a pessoa perfeccionista teve pais muito exigentes na sua infância. As pessoas deixam de começar algo e que muitas vezes é o seu propósito por achar que nunca está bom, nunca está perfeito. Esse é um erro da maioria das pessoas que impedem de ir além. Nem Jesus conseguiu agradar a todos. Imagina se nós vamos conseguir agradar a todas as pessoas. Aliás, nunca tente agradar a todos. Isso vai lhe fazer muito mal. Liberte-se agora do perfeccionismo. O que existe é o que devemos viver, que é o mundo real. Liberte-se agora do perfeccionismo. O que existe e o que devemos viver é o mundo real, né? Comece e vá melhorando ao longo do processo, pois nós sempre estaremos aprendendo, melhorando, evoluindo, crescendo. Portanto, é muito difícil chegar à perfeição, certo? O grande segredo aqui é tudo que você vai começar, comece. Uma das coisas que eu estou 2 anos para iniciar esse projeto da mentoria, porque nunca estava bom, nunca estava com conteúdo suficiente. E quando eu paro para analisar, eu tenho conteúdo demais, inclusive. Só um exemplo. Então, tudo que você vai começar, não se preocupe se está perfeito ou não. Que bom que não esteja perfeito, porque a única forma que você tem para melhorar o seu produto, seu serviço, o seu processo, seja o que for, é tendo o que melhorar. Então, não fique com o perfeccionismo atrapalha muita gente, muito. Eu, por exemplo, eu vivo eu tenho esse bloqueio de perfeccionismo, eu era muito cobrado pelos meus pais. Tudo que eu fazia, eu tinha que fazer muito bem feito. Então, tudo que eu faço, eu fico me cobrando demais. E eu sempre acho que também não está bom, certo? Desbloqueio é quando eu olho para dentro de mim mesmo e acho onde está travando a minha vida.
que não me deixa ir além. A nossa vida é dividida em 12 áreas, né? E devemos funcionar bem em todas elas. Quando o bloqueio trava em uma área, como ele tem conexão com outras áreas, normalmente, quando uma área da vida está travada, automaticamente todas as áreas são afetadas. E você não entende o que está acontecendo com você. Então, como achar a causa do desbloqueio, né? Normalmente, conhecendo o efeito que esse bloqueio gera no seu corpo, você vai descobrir onde está a causa do bloqueio. A maioria das pessoas, de fato, não sabem o que está travando-as, porque 99% dos bloqueios são inconscientes. Está guardado no nosso subconsciente. Te dar um exemplo de um amigo meu que tinha muito medo, muito medo, muito medo, muito medo, medo, e eu não entendia, eu conheço ele já há mais de 20 anos, eu não entendia como que o cara tinha tanto medo. Aí, no começo do ano, nós fomos fazer uma viagem, fomos conhecer, ele foi conhecer, né? Aí ele me convidou para ir junto na praia na Guarda do Imbaú, sábado à tarde, verão, falei, vamos. E o que me chamou a atenção é que ele quis ir com o carro dele. Ali eu pensei, poxa, mas tem alguma coisa estranha, porque o bicho tem medo de pegar o carro e ir para uma outra cidade, imagina, e até Palhoça, pegar a BR-101 e tudo mais. Aí aquilo já me chamou um pouco da atenção. Ele assim, eu quero ir com o meu carro porque eu já quero ver como que é esse negócio, tu vai no meu lado, tu vai me dizendo o caminho. Falei, tudo bem, vamos lá. Chegando lá, saímos da 101, entrando para a guarda do Imbaú, ele assim, nossa, é aqui que é o retorno para voltar para casa. Eu falei, seja, mas nós nem chegamos lá, você já está pensando na volta? Pois é, só para te ver, além de medo, 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 ansioso também, né? Falei, calma, vamos chegar lá primeiro, só tem esse caminho para sair, não vamos se perder, fica tranquilo. E eu estou aqui para te orientar também, não te preocupe. Então, veja só, e aquilo foi me chamando a atenção, antes de chegar lá na praia da Guarda do Embaú, perguntei para ele, ô Sérgio, tenta lembrar, qual foi o acontecimento da tua infância que te gerou tanto medo? Quando eu fiz essa pergunta para ele, ele ficou sério, perplexo, né? Ele estava dirigindo, mas eu vi que ele ficou muito fixado, né? Naquilo que eu falei. Aí ele falou assim, puxa vida, eu tinha uns 4 para 5 anos, estava numa roça com meu pai, ele morava aqui em Brusque, na época, no Zantão. Eles estavam na roça, com um carro de boi, e o boi endoidou e fugiu da carroça. E o pai dele foi correr atrás do boi para pegar o boi, e ele ficou em cima da carroça sozinho, chorando, chorando, com medo que, de repente, o pai dele desaparecer, o boi vir pegar ele, enfim. Imagina o que uma criança não tenha pensado naquela circunstância. E dali em diante desencadeou um medo gigante que tudo, ele tinha medo. Ele tinha medo de qualquer coisa, de pegar o carro e ir numa outra cidade vizinha, de conversar com pessoas diferentes, ou seja, tudo ele tinha medo. Então, o primeiro passo para um desbloqueio é você identificar a origem que gerou esse bloqueio. E segundo, como é que faz? Aí é presencial esse processo, né? A gente não consegue fazer à distância, mas, por exemplo, você pode você deve, aliás, dar um novo significado para aquele bloqueio. Então, quando nós voltamos, isso foi bate e volta, ficamos lá, conhecendo lá um pouquinho, voltamos. Era 5h30, a gente chegou 5 horas mais ou menos, chegamos em Itapema, eu falei, Sérgio, vamos lá no mar agora. Aí ele disse, o que nós vamos fazer lá no mar? Eu falei, vamos lá no mar. Botamos uns shorts e fomos para o mar. Aí eu falei, nós dois vamos entrar lá dentro da água. Aí ele assim, tá, mas o que aconteceu? O que nós vamos fazer lá dentro do mar? Eu falei, vem comigo. Fomos numa área do mar que não tinha muita gente. Chegou lá, eu falei, Sérgio, você vai fazer o que eu vou fazer agora, tá? E eu comecei a berrar, com muita força, falando para ele repetir aquilo que eu estava fazendo, né? Então, tudo que vinha na minha mente, eu fui falando, tipo, esse medo não me pertence mais, mas assim, soltar para fora, né?
Você tem que jogar para fora. Primeiro você tem que reconhecer, depois você tem que ir para um lugar e berrar, mas com toda a força, toda a energia, para tirar de dentro de ti, né? Se libertar daquele medo, daquele bloqueio que prende, que não te deixa evoluir, certo? E eu fui falando, e ele foi repetindo, e eu fui falando, e eu berrava, e ele berrava, parecia ser dois doidos lá no meio, dentro da água do mar, dentro do mar, certo? Mas o que acontece, para resumir para vocês? Saímos, ele assim, cara, estou muito aliviado, um negócio maluco está acontecendo aqui. Só para vocês terem uma ideia, antes de sair, eu tinha convidado ele umas 500 vezes, né? Sérgio, vamos para o Rio de Janeiro, ver o Flamengo no Maracanã, tal, aquele negócio todo de avião, né? Ele assim, nunca vou entrar no avião, não entro no avião nunca, jamais, ou seja, ele nunca teve, não passava nem pela cabeça dele entrar no avião, por exemplo. Ali, depois depois daquele desbloqueio ali, dentro do mar, ali mesmo, ele assim, Everson, nós vamos para o Rio. Eu vou entrar no avião e vou para o Rio de Janeiro, vou para o Maracanã para ver o Flamengo. Eu falei, como assim? Falei, eu vou. Enfim, eu vim embora no outro dia, segunda-feira ele me mandou uma mensagem dizendo assim, olha, vou fazer um negócio, mas só vou te falar o dia que acontecer. Falei, até brinquei com ele, posso adivinhar? Eu imagino que ele deve ter ouvido algum helicóptero e ele disse, vou fazer um passeio de helicóptero, por exemplo, que é muito mais, muito mais, a emoção é muito mais forte no helicóptero do que no avião, né? Se alguém já andou de helicóptero sabe o que é louco o negócio. Enfim, isso já faz uns 4 meses, mais ou menos, 5 meses, e eu diria para vocês assim, é impressionante. Muitos medos, esse meu amigo chamado Sérgio não tem mais. Então vamos lá. Você precisa ser mais forte que o seu cérebro. Se você deixar o seu cérebro dominar o seu corpo, você terá muita dificuldade. O cérebro não quer gastar energia. O teu cérebro não quer te deixar sair da zona de conforto. As pessoas não prosperam porque são resistentes às mudanças, resistentes ao conflito com o bloqueio. E o bloqueio deve ser enfrentado para ser eliminado. Para você ir para outro nível, não tem outro jeito se você não enfrentar o teu bloqueio. Não tem outra forma. O bloqueio está ali. Se você não enfrentar ele e ressignificar a ponto de criar essa ponte, como eu falei anteriormente, você está morto, porque ele vai te impedir de prosperar, de progredir, de crescer, de avançar, sempre. Então, a cada nível que você cresce, você quer subir ainda mais e este efeito gera um negócio incrível chamado prosperidade. Bloqueio ele é bom só no vôlei. Fora isso, tire-o imediatamente da sua vida. Você precisa ser muito mais forte que o seu bloqueio. Caso contrário, você já é um derrotado. Caso contrário, nós seremos derrotados se nós não conseguirmos ser mais fortes que os nossos bloqueios. E eu diria para vocês o seguinte, cada um de nós tem pelo menos mais de 200, 300 bloqueios, pelo menos. E bloqueio é um negócio que pode surgir a qualquer momento, certo? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem hoje, ou depois, né? Se tiverem uma caneta e um papel, anotem, por favor. A tarefa sobre esse... Boa noite, grande Rodrigo, tudo bem com o senhor? Então, a tarefa sobre bloqueio, para eliminar totalmente os bloqueios da nossa vida, certo? Primeiro, eu gostaria que vocês descrevessem as principais coisas que lhe deixa inseguro ou insegura, ou que lhe deixa com insegurança hoje. Liste 5 coisas. O que te deixa com insegurança hoje? O que me deixa com insegurança hoje
acreditar que tenho poucos clientes, por exemplo. O que me deixa com insegurança hoje é o que eu faturo por mês, o que eu ganho por mês. Enfim, escreva 5 principais coisas que te deixa com insegurança hoje, certo? Tarefa número 2. Número 2, está na apostila de vocês, inclusive, tá? Escreva os 5 principais bloqueios que te anulam hoje. Quais são os bloqueios que você tem que não te deixa progredir hoje? Por exemplo, é bloqueio de autoimagem? É como você se vê? Você se vê uma pessoa incapaz? É um bloqueio de escassez que você está sempre com o sentimento que o dinheiro vai acabar? Você está sempre com o sentimento que você não consegue ter êxito trabalhando sozinho? É um bloqueio de aprovação? Tudo que você faz, você precisa da aprovação, da validação de uma outra pessoa? É um bloqueio de aprendizagem? Tudo que você se propõe a estudar, você acredita que você não consegue dar conta de fazer ou de aprender por algum motivo que lá na tua infância um professor ou seus pais foram duros com você? É um bloqueio de paternidade? Alguma mágoa, alguma situação que você tem algum bloqueio do seu pai? É algum bloqueio de passividade, de você que você não se sente amado, não se sente amada? É algum bloqueio de perfeccionismo? Tudo que você faz, você nunca está bom, nunca está perfeito. Tudo que você faz, você acha que poderia ser muito melhor? Qual é o bloqueio quais são os 5 principais bloqueios que estão impedindo você de progredir, de avançar hoje? Perfeito? Escrevam. Primeiro, como eu falei anteriormente, esse programa ele é um programa bem complexo. Só que o segredo desse programa, e aliás, o segredo de qualquer programa de desenvolvimento pessoal na vida, é você realizar as tarefas, as atividades. Se você quiser a chave do sucesso desse programa e de qualquer programa de desenvolvimento, eu demorei para entender isso, tá? Eu demorei demais para entender isso. O segredo é fazer as tarefas, fazer as atividades, pôr no papel tudo aquilo que está nos impedindo de progredir. Por quê? Quando a gente escreve no papel, a gente tem clareza. Quando nós temos clareza, nós conseguimos, primeiro, aumentar o nosso grau de consciência a respeito daquele ponto. Segundo, nós conseguimos visualizar e criar e ter percepção suficiente para criar uma ação para aquela situação. Perfeito? Então, por isso que é muito importante. Eu fiz alguns treinamentos com... Vou citar um nome de que é um dos players mais top do Brasil, José Roberto Marques, da IBC Coach. Fiz vários treinamentos com o Zé Roberto. E o Zé Roberto é um dos caras, além dele ser uma pessoa muito amável, mas todos os treinamentos dele têm muita atividade, muita tarefa, muita atividade. Chega a ser chato. Chega a ser chato de tanta tarefa, tanta atividade que tem. Mas não tem outro caminho para a gente não evoluir dentro de um programa de desenvolvimento pessoal que não seja fazer as tarefas. Perfeito? Então, vamos lá. Eu falei no início que o nosso propósito tem uma relação muito próxima, uma relação muito íntima com os nossos bloqueios emocionais, certo? Então, lá no começo, quando eu comecei a falar sobre propósito, só para relembrar, propósito é o que tira, o que te motiva a acordar cedo todo dia?
O que você faz que te tira do centro a ponto de você não querer dormir? O que faz o teu olho brilhar verdadeiramente? Então, essas são as perguntas que você responde para você identificar o seu propósito de vida. Por exemplo, eu adoro estar aqui com vocês. Eu amo estar aqui com vocês. Eu amo ajudar, falar sobre tudo isso que eu aprendo, compartilhar. Então, o meu propósito de vida é esse. Por exemplo, você poderia me perguntar, Everson, mas por que você está fazendo isso só agora? Mas eu amo isso desde sempre. Eu nunca tive coragem de fazer isso, porque na minha cabeça eu tinha que trabalhar numa empresa, consegue entender? Crenças, consegue entender bloqueios? Nesse caso, muito mais crença. Eu achava que eu tinha que trabalhar numa empresa, ou se eu tinha uma outra empresa, um negócio próprio, eu tinha que produzir de uma outra forma. Eu não tinha a crença, não tinha visão, não tinha um entendimento do meu real propósito, do meu chamado, que através de cursos, ensinamentos, treinamentos, pode sim ser, eu posso ter uma outra empresa só de treinamento, por exemplo. Você consegue entender o que é crença? Então, vamos lá. Bloqueio versus propósito de vida. Você já identificou seus principais bloqueios? Se você não identificou, você pode fazer em seguida, certo? Conseguir identificar se alguns desses bloqueios têm alguma relação próxima com o seu propósito. Normalmente, um bloqueio pode desencadear, aflorar o seu propósito. Eu vou te dar alguns exemplos. Nesses treinamentos que eu tenho feito nos últimos anos, meu Deus, o que eu vi na prática, pessoas com bloqueios emocionais terríveis. Através desses bloqueios, desbloqueando esses bloqueios, encontrando seu propósito. Vou dar um exemplo para vocês de um caso que eu lembro muito forte. Uma mulher, uma aluna, né, uma mentoranda de uma das mentorias que eu participei. Assim, era gente de todo o Brasil, então não lembro qual é a região dela, mas São Paulo, Minas, não lembro agora. Era uma mentoria online, do jeito que a gente faz aqui, né? E quando foi tratado sobre esse assunto desbloqueio, bloqueio emocional, aliás, ela estava numa turma presencial e todos os alunos faziam online, né? E também, nesse programa que eu participei, então, o nosso mentor, o Pablo Marçal, ele fazia alguns encontros ao vivo em São Paulo, e quem quisesse participar ao vivo, que, por exemplo, eu moro aqui em Brusque, mas se eu quisesse ir até lá para participar daquele encontro ao vivo, eu poderia, sem problema algum. Caso contrário, todos os alunos do resto do Brasil fariam online. E essa mulher, ela estava presente, e quando ele tratou sobre esse tema, a plateia parou toda porque ela chorava demais. Ela entrou num nível de desespero muito forte. E aí, ele chamou ela para entender o caso dela. Ela tinha muita dificuldade de falar por muitos minutos, mas ela foi abusada sexualmente. E aquilo estava mexendo demais com ela. E aí o Pablo, que é um especialista em desbloqueio, ele fez todo um processo ao vivo de desbloquear ela, e ali naquele momento ela decidiu, eu quero ajudar outras mulheres a se livrar do mesmo problema que eu tive, do mesmo bloqueio que eu tive. Por quê? Eu conheço, diz ela, conheço muitas e muitas mulheres que passaram pelo mesmo problema que eu, e estão presas e não conseguem prosperar, não conseguem avançar, não conseguem progredir, porque isso está atormentando elas. Você consegue entender? Então, diante de um bloqueio emocional, é muito comum você descobrir o seu propósito de vida. Perfeito? O propósito será descoberto na jornada, no processo, durante o percurso. Os caminhos interligados lhe conectam com o seu propósito.
Desejo ardente e sentimento profundo, verdadeiro, é o caminho para você alcançar o que você deseja na vida. Desejo ardente, eu desejo fortemente aquilo, eu tenho um sentimento profundo. A maioria das pessoas não sabem exatamente o que querem, não tem um objetivo claro na vida. Outras sabem o que querem, mas não sabem como fazer para chegar onde querem. Então, vamos lá. Se você não tiver um propósito na vida, você não tem como chegar lá. Se você não sabe onde você quer chegar, não tem, é impossível você chegar lá. Lembrando, de novo, vou repetir 1 milhão de vezes, tudo começa dentro da nossa mente. Você precisa criar o seu ponto de chegada, onde você quer chegar. Se você não criar aqui primeiro, lá qualquer caminho serve, né? Então, primeiro, tenha um propósito definido. O que você quer conquistar? Onde você quer chegar? Como descobrir o seu propósito, né? Tenha uma visão clara de como será a sua vida atingindo tal objetivo. Terceiro, estabeleça as metas necessárias para atingir as etapas do seu objetivo. É aquela carta que eu pedi para vocês fazerem na primeira aula, que é a carta da declaração da vida perfeita, certo? Importante lembrar sempre que a maioria das pessoas não querem pagar o preço para transformar a sua vida. A maioria das pessoas querem uma vida melhor, mas a maioria não está interessada em fazer as tarefas, em ler os livros, em se dedicar, assistir palestra, aprender para poder chegar no outro nível, certo? Vocês que estão aqui estão de parabéns, porque estão tirando um tempo de vocês domingo para estudar, para aprender, ou durante a semana para ver as aulas, fazer as tarefas. Então, vocês já estão num outro nível. Vocês já são uma parte da sociedade, um percentual muito pequeno da sociedade. Acreditem literalmente nisso, certo? 3 caminhos que podem lhe ajudar a descobrir o seu propósito, por exemplo. Primeiro, faça um diagnóstico da sua vida, identificando o que você gosta e o que você não gosta. Inclusive, você pode começar descrevendo aquilo que você não gosta. Eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo. Por exemplo, teve a FENAGIP nesse final de semana, é uma coisa que não me atrai, entende? Então, eu fiquei hoje o dia todo estudando, preparando uma palestra, trabalhando em cima de algumas situações que eu gosto. Então, eu não gosto de algumas situações. Então, quando você identifica aquilo que você não gosta, facilita para você descobrir aquilo que você gosta, certo? Segundo, identifique em que momento ou lugar você se torna uma pessoa realmente especial, empoderada, que deixa sua marca. Em que momento você se torna, você se vê, você se enxerga, você se sente uma pessoa especial? Que momento que é esse? É quando você está diante de um cliente, que o cliente sai satisfeito. É quando você entrega um produto, um serviço, que o teu cliente fala assim, puxa vida, muito obrigado, foi além do que eu esperava. Foi quando você vai fazer uma caminhada, e você chega em casa bem, corpo, puxa, saúde pulsando, corpo pulsando, coração pulsando, você chega cansado, mas feliz. É quando você sai para se reunir com amigos, tomar uma cerveja, comer alguma coisa, o papo é de alto nível, que aquilo você chega em casa feliz, ou sai com a sua esposa numa conversa de amigos, de casais, que o nível de conversa é tão produtivo, é tão alto o nível que você chega em casa feliz pra caramba. É uma viagem que você faz com a sua família, conhecer lugares novos, arejar a cabeça, a mente, e você volta renovado. O que é que te deixa onde você se sente uma pessoa especial, feliz, realizada? Comece a ter essa percepção, é muito importante, certo? O percurso começa a ser construído através da expansão com novas conexões. O percurso começa a ser construído
através da expansão com novas conexões. Novas conexões, novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. Essas 5 etapas são primordiais em qualquer processo. De novo, se você quer qualquer tipo de mudança, você precisa estar em ambientes novos para poder se conectar com pessoas novas. Com pessoas novas você vai ter ideias novas, com ideias novas você vai gerar novas ações vão gerar novos resultados. Pergunto novamente, você sabe quem você é? Você sabe o que você veio fazer nessa vida? Você já parou para se perguntar, puxa vida, o que eu vim fazer nessa vida? Qual a minha missão nessa vida? O que me motiva estar vivendo? Você sabe por que está vivendo o que você vive hoje? São perguntas profundas, certo? Mas perguntas para a gente refletir. Aqui, nós precisamos entrar num nível de consciência mais elevado, que o objetivo é profundidade. Se for para ficar em temas rasos, não vale a pena estar aqui nesse momento. É para a gente realmente mergulhar com profundidade em alguns temas. Por que eu estou vivendo o que eu vivo hoje? Qual é a minha missão de vida, fazer o que eu faço hoje? Você sabe para onde você vai? Você tem clareza de onde você quer chegar? Essas perguntas estão tudo na apostila de vocês, certo? A plenitude da felicidade do ser humano acontece quando ele vive a sua missão de vida. A plenitude da felicidade, quando nós vivemos a nossa missão de vida. Isso é um fato. Então, quanto mais cedo, quanto antes, as pessoas descobrirem qual é a sua missão de vida, pode ter certeza que mais felizes são essas pessoas, mais viverão na plenitude em todas as áreas da vida, certo? O que ele faz nesse momento faz todo sentido, né? O que você faz durante esse processo faz todo sentido. Então, quando você tem algum propósito estabelecido, sua vida tem muitos benefícios. Primeiro, você acorda motivado para se dedicar ao seu objetivo, ao seu propósito, você sabe definir as suas prioridades, você se sente útil, você tem uma direção estabelecida, e isso tem um significado. Eu acordo cedo, faço isso porque isso gera um significado gigantesco para mim, por exemplo, né? Você deseja alcançar o seu objetivo pessoal e profissional. Quando você tem um propósito estabelecido, você sabe onde você quer chegar. O que te motiva de novo, né? Conecte-se com a espiritualidade, esse é um processo forte para você, como eu comentei anteriormente, né? Vá para um lugar que você fica sozinho, que você sente uma energia diferenciada. Eu gosto de ir lá para o Morro do Calvário, na Zambuja, um lugar que eu me conecto com Deus, eu sinto uma energia muito forte quando eu vou naquele lugar. Outro lugar, quando eu estou caminhando na praia, eu entro num outro estado mental. Então, isso tudo me conecta muito com Deus, por exemplo. Descubra, né? Descobre qual é o lugar que te conecta mais com a espiritualidade, certo? Busque se autoconhecer, se conectar a si mesmo, isso é muito importante. Ouça a voz da sua consciência. Essa voz que vem de dentro de você, né? Você tem que reconhecer essa voz. Se essa voz for uma voz que é pautada nas crenças que você tem, que foram colocadas por outras pessoas, essa voz interior, ela tem que ser alterada. Agora, se essa voz, se as suas crenças, você já conseguiu entender esse processo, você já está no processo de ressignificar, dar um novo significado às suas crenças, naturalmente, você começa a ouvir uma voz diferente dentro de você agora. Estabeleça suas prioridades ao descobrir o seu propósito, identifique os caminhos que te levam até ele e defina as ações. Meu propósito, os caminhos e as ações que eu vou fazer para chegar no meu propósito. Seja grato por cada etapa do processo, por cada momento do dia. Viva o momento presente, que é o único tempo que verdadeiramente existe. Esqueça o passado, esqueça o futuro.
Saiba para onde você está indo. O propósito sempre estará ao seu encontro. Isso é muito forte. Seu propósito sempre estará ao teu encontro. Para fechar, tem algumas perguntas que eu faço para vocês, que está na apostila, vocês podem ver lá depois e responder, né? Durante a semana com calma. Descreva os 5 principais talentos que você tem. Você sabe quais são os talentos que você tem. Você sabe, ninguém melhor do que você sabe. Então, escreva, defina quais são os talentos que você tem. Né? Aquilo que você faz bem, pode ser hobby, pode ser profissional, pode ser pessoal, pode ser intelectual, pode ser emocional. Não importa se gera renda, se não gera renda, se é prazer, se é trabalho, mas identifique, escreva 5 talentos que você tem. Segundo, quando você pensa em você, quais são as principais características físicas, emocionais, intelectuais e empreendedoras que vêm na sua mente? Exemplo, física, corpo bonito, corpo saudável, emocional, me abalo facilmente com qualquer situação. Não, sou forte emocionalmente, nada me abala. Não é qualquer palavra mal colocada que vai me tirar do centro. Não é qualquer não de um cliente que eu vou ficar chateado. Intelectual, o que eu penso, poxa, eu leio todo dia um pouquinho, ou toda semana, todo mês eu leio um livro, então isso é uma característica intelectual muito boa, porque eu passo a me comunicar melhor, eu passo a me expressar melhor, eu passo a ter um entendimento melhor, porque eu estou conectado. Empreendedor, por exemplo, o que você pensa de alguma característica empreendedora de você? Puxa vida, tudo que eu quero eu coloco em prática e dá certo no meu negócio. Eu posso criar ideias novas para desenvolver novas ações, novos negócios o tempo todo. Ou seja, o que você pensa de você sobre essas características físicas, emocionais, intelectuais e empreendedoras, quando vem à sua mente, né? Terceiro, quais são os seus objetivos pessoais para os próximos 7 dias, 30 dias, 6 meses e 12 meses? Você pode fazer com calma, isso é muito interessante, tá? Quais são os seus objetivos pessoais para os próximos 7 dias, próximos 30 dias, próximos 6 meses e 1 ano? É importante estar bem esclarecido isso, certo? Se não for pedir demais para vocês, isso aqui é uma tarefa que a gente faz no processo presencial, mas eu vou passar, tá na apostila de vocês também, certo? É você escrever a sua história de forma muito resumida. Você pode, na hora que você estiver com calma, mas assim, 4, 5 linhas, por exemplo, muito resumido, certo? Escreva uma história escreva a sua história da sua vida quando você estava na sua infância, ok? Depois, na sua adolescência, depois na sua juventude, depois na sua fase adulta, depois escreve resumidamente na sua fase atual, teu tempo presente, a idade que você vive agora. Eu gostaria que você fizesse uma descrição de 4, 5 linhas, né? Uma descrição resumida da sua vida aos 90 anos. Perfeito? Aos 90 anos. Como você está se descrevendo de uma forma resumida aos 90 anos? Pessoal, alguma dúvida até agora? O assunto que eu tinha para hoje está concluído e agora eu fico aberto para poder tirar alguma dúvida de vocês.
todas essas perguntas que eu passei para vocês estão na apostila, certo? Só vocês abrirem lá e ao longo dos dias vocês podem estar fazendo com calma, mas, de novo, essas tarefas, elas nos dão clareza. Essas atividades nos dão clareza. Quanto mais clareza, mais eu consigo entender, ter entendimento da minha realidade, daquilo que me afeta, daquilo que não me deixa progredir, daquilo que eu preciso melhorar. Mais eu ganho consciência em relação a isso e, naturalmente, eu consigo descrever ações que eu quero para resolver cada situação dessa. Marcos, alguma pergunta, Marcos? Você queira fazer? Neila, alguma pergunta? Não, tudo certo. O que você Nenhuma achou da dúvida. aula de hoje? Do que a gente tratou hoje, né? Ah, foi ótima. Já tinha ouvido falar sobre tanto bloqueio emocional? Um pouco eu já tinha ouvido falar. Todos nós temos muitos bloqueios, certo? Mas o mais Uhum. importante é a gente poder identificar aqueles principais que nos afetam e começar a combater eles, certo? Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui para poder esclarecer o que foi possível, mas tudo isso está na apostila de vocês, depois dá para revisar essa aula também, tá ok? Certo. Carlos, Marcos, alguma pergunta, Marcos? Você está me ouvindo, Marcos? Qualquer dúvida também, Neila, Marcos, que vocês tiverem durante a semana, é só estar entrando em contato, tá legal? Agradeço demais a atenção de vocês, a todo esse comprometimento com vocês mesmos, né? E espero que todos tenhamos uma semana iluminada, abençoada, cheia de prosperidade, cheia de saúde, cheia de felicidade. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até quinta-feira. Uma boa semana. Tudo de bom, hein? Boa noite. Boa noite.